Esta semana, Ponta Grossa teve um avanço muito importante para a saúde das pessoas. Na cidade foi realizada pela primeira vez uma cirurgia. Foi uma cirurgia destinada à recuperação de audição e quem fez, a pioneira, foi uma médica, que a gente fica sempre muito orgulhosa quando uma mulher é pioneira, e a Elaine Prandel, que é otorrinolaringologista, que está aqui para conversar com a gente. Elaine, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, também eu que agradeço de estar aqui, né, conversando com vocês e passando um pouco sobre a nossa nova técnica feita aqui em Ponta Grossa, né. Bacana, bacana isso. Como é que foi? Como é que é essa história, claro, né, preservando sempre o paciente e tal, mas como é que é a história, o que foi essa cirurgia? Então, o meu paciente, no caso, o Vinícius, ele tem uma infecção de ouvido dos dois lados do ouvido. E com isso foi fazendo, eu acompanhei ele há 5 anos. E com o tempo ele foi perdendo a audição. E por mais que a gente tratasse das infecções, foi feito 2 cirurgias em cada orelha dele, na tentativa que essas infecções cessassem. Mas mesmo assim elas voltavam e persistiam e não teve o que fazer. E com isso ele perdendo cada vez mais a audição, né? E o que acontece? Quando o ouvido dele fica com infecção, ele fica vazando. Ele não para de vazar. Aí no caso do Vinícius ele não pode usar o aparelho, porque o aparelho não tem condições de ficar no ouvido vazando, porque estraga, sabe? E o aparelho é caro, né? E o aparelho é caro também. Um aparelho auditivo é caro, quer dizer, para a pessoa ficar substituindo trocando, e exatamente. tal. E assim, justamente por causa da infecção que ele tem, as estruturas do ouvido externo e médio, que são ali o tímpano, os ossículos do ouvido, já não funcionam. Com o tempo ela vai sendo destruída. E daí justamente o aparelho que atua ali não funciona. Daí o resultado é pequeno mesmo, sabe? Então o teste com o aparelho ele foi péssimo, não teve resultado nenhum, sabe? Não foi normal. E é um paciente jovem? Tem 19 anos. Nossa, muito jovem, muito jovem. E aí, como é que você foi para a ideia aí dessa cirurgia? A gente já sabia que essa técnica era usada, né, em outros lugares, né, fora da nossa cidade. Em Curitiba é feito bastante também. E eu já tinha passado também em estágios e cursos sobre essas técnicas mais avançadas. Só que não tinha tido a oportunidade até então de ter um paciente que tivesse indicação e que precisasse, né, disso também. E daí, quando a gente viu que não tinha solução e o Vinícius insistia, porque ele é jovem, ele é vendedor, né? Ele trabalha com o público, precisa conversar. A gente foi buscar uma alternativa para ele, né? Que, no caso, surgiu essa opção, né? Que é esse implante, que é um implante ancorado ao osso. Não é um implante coclear normal, né? Aquele implante diferente. Tá, porque o implante coclear, que o pessoal conhece, é aquele que, a gente já viu aí nas redes sociais, que o paciente fica com, parece um fone de ouvido aqui em cima da cabeça, né? Atrás da orelha. Só que esse, no caso, é um outro tipo de perda, né? Uma perda no nervo. No caso dele não é, ele tinha uma perda condutiva. O nervo está preservado, só que o som não consegue chegar na orelha, nas estruturas internas, né? E aí, como é que é feita essa cirurgia? Então, ele é feito com um cortezinho pequeno, assim, com cerca de 3 centímetros atrás da orelha, e é colocado um pino, um parafusado de titânio. E esse pino fica diretamente na calota do osso, atrás da orelha. E daí o som, em vez de passar normalmente como passa do canal para o ouvido interno, ele vai passar do osso, sem passar pelas estruturas externas, direto para a cóclea. Sabe? É só a condução do som que ela é desviada, digamos assim. Sabe? Quer dizer, bacana, é como se fosse mais ou menos o princípio de você bater um gongo? A reverberação do metal? É como se assim, se você tapasse o ouvido e quando bate alguma coisa na tua colota que você sente parece que tá um eco, é esse sistema de condução, né? Que no caso... Tá. E nunca tinha sido tentada, nunca tinha sido feita essa cirurgia em Ponta Grossa? Em Ponta Grossa nunca tinha sido feita, acho que por causa do custo também, sabe? Porque é uma cirurgia de um custo bem alto, hoje está em torno de 60 a 70 mil reais. Nossa! Esse implante super custo alto. E até então os convênios também não liberavam, né? Agora a gente conseguiu. Vocês conseguiram liberação? Olha que maravilha! Quer dizer, é uma oportunidade, porque existem muitas técnicas a serviço da saúde, mas... que até então não tinha... o problema é que elas não são acessíveis, né? Exato. Agora entrou no rol da ANS, né? Que são os procedimentos liberados, que têm que ser liberados pelos convênios. Olha, e esse é um avanço importantíssimo. É bem importante mesmo. E você, tão jovem, Elaine, já trabalhando aí nessa área... Não sou tão jovem. Não, mas tá ótima. Vou enganar, né, um pouco. Não, mas eu me formei há 10 anos, né, na Federal já, e depois fiz a residência. E eu acompanhei esse serviço, principalmente lá em São Paulo, que é a parte forte mesmo da medicina, né? E eu quis sempre ter essa oportunidade de estar trazendo para cá, né? Porque é uma coisa que também que eu acho que é nosso
público não tem que ir buscar em outro lugar. Se a gente tem condições de fazer aqui, a gente tem hospitais bons, tem convênios que dão suporte, né? Por que levar para fora esse paciente? Que no caso vai estar sempre aqui do meu lado, né? Eu posso estar cuidando dele de perto, né? Então, acho que é bem importante. Com certeza. Tanto o acompanhamento quanto o próprio custo e o custo emocional para o paciente de ter que ir para outra cidade já piora tudo, certeza, né? E é um absurdo que você pensar que Ponta Grossa como polo de uma região aí de 1 milhão de habitantes não tenha não mais esse tipo de estrutura, né? Não, com certeza, né? Então, eu quero estar trazendo, quem sabe, de repente, um implante coclear mesmo, para a gente estar conseguindo fazer para cá, né? Porque já é uma cirurgia mais delicada, mais complexa. É que daí isso envolve um treinamento maior também, mas vamos ver se para frente a gente consegue, tá? Qual a diferença? Você falou que uma é em nível de nervo, né, auditivo, que é o implante coclear, e aí essa outra, como que chama essa? Essa é a prótese osteoancorada, ancorada ao osso. Ancorada ao osso. Isso. No caso, ela teria 2 indicações básicas. No caso, essa do Vinícius, que ele não pode usar o aparelho, mas o nervo dele é perfeito, né? Tanto no caso dele, os 2 lados, o convênio libera quando a pessoa tem perda dos 2 lados, né? E ele não tem uma perda profunda, ele tinha um pouco de audição, só que ele tem dificuldade de entendimento, relacionamento, muita gente conversando ao mesmo tempo ele não entendia, se você falava atrás com ele, ele não entendia. Então tinha bastante dificuldade no relacionamento e de trabalho, principalmente. E a segunda indicação também é no caso de pessoas que têm perda total, e daí isso seria do nervo mesmo, unilateral, de um ouvido só. Tá. Que no caso o implante resolveria também, mas é uma técnica um pouco mais simples que o implante e que resolve praticamente o problema Porque o que acontece? Se a pessoa tem perda de um ouvido só e o outro é perfeito, ela ouve. O que ela vai ter dificuldade? Se você vier falar desse lado da pessoa, ela não vai entender. Se ela quiser atender o telefone desse lado, ela não vai escutar. Se tocar o celular, ela não localiza o som. Ela não consegue saber de onde está vindo o som. Essa a dificuldade de quem tem perda de um lado, sabe? Então não atrapalha, dependendo da profissão, do que a pessoa faz, né? Fica bem dificultado mesmo. Sim, isso a natureza por isso que a gente tem 2 ouvidos, né? Exatamente. Então, nesse caso, o que essa prótese faz? Ela vai conduzir o som desse para esse lado. E daí ela escuta igual dos 2 lados. Que maravilha! E você vai ancorar do mesmo jeito Do mesmo jeito, daí do lado do ouvido que está com problema. Né? E ele vai conduzir para o outro lado? Conduz para o outro lado. Do lado bom, ele joga para esse lado e a pessoa tem... É incrível, assim. É impressionante. Como o cérebro, a estrutura humana é capaz de resolver, né? Adaptável, né, Elaine? É uma coisa impressionante. Muito legal mesmo. E você falou que o caso desse teu paciente, do Vinícius, é uma infecção, uma otite de repetição. As pessoas subestimam bastante a otite, né? Elas acham assim que é uma coisa comum, simples, né? É que, por exemplo, seu ouvido vazou uma vez, não cuidou, continua vazando. Principalmente os pais, né? Acho que é importante cuidar dessa questão das crianças. E o ouvido fica vazando, vai ficar perfurado o tímpano, né? É esse que é o problema. Aí se fica perfurado, vai ficando com o tempo, ele não fecha mais. Ele fica uma infecção crônica e disso aí não para de vazar mais. Olha, então, e aí não tem o que fazer, não, seja com antibiótico, o que for, você não vai conseguir resolver. Até pode resolver, às vezes, em alguns casos, ele cicatriza sozinho, se cuidar, né? Mas se não der atenção para isso, com o tempo ele vai perdendo cada vez mais. E aí, quanto mais velha for a pessoa, mais difícil. Com certeza, daí. Porque daí, porque existem cirurgias para reconstituição do tímpano, tudo, mas também não é a mesma coisa, né? Não fica igual uma audição normal. Né? E as pessoas também, eu acho que subestimam um pouco o papel do ouvido, a delicadeza do ouvido e a importância dele, que não é só para ouvir, né? A questão do equilíbrio está ligada ao ouvido, enjoo, uma série de coisas, né? Tem suas estruturas internas daí na qual faz parte o labirinto, né? Que a gente conhece, que é o que dá o equilíbrio, a estabilidade, né? E o importante é assim, às vezes o que até você falou das outras funções do ouvido. A partir do momento que a gente deixa de receber a informação auditiva, por mais que seja uma perda leve, aquela região do cérebro que é estimulada pela tua audição vai se definhando também, né? Então tem toda uma estrutura envolvida, né? Não é só ouvir, é escutar, né? A gente fala, tem que sempre estar atento a isso, né? E como que a pessoa consegue perceber que ela está com perda auditiva? Então, no caso da criança, por exemplo, que eu acho que é importante para os pais também, a escola é muito importante, né? A criança é desatenta, né? Às vezes agitada, às vezes não sabe por quê, aquela criança tem aquele comportamento, e muitas vezes porque ela não ouve. E ela, não ouvindo, ela não se concentra, ela não consegue focar naquilo que ela precisa aprender.
E daí começa, tá muito na moda agora a hiperatividade, né? Acho que a primeira coisa que tem que descartar é a perda auditiva na criança também, sabe? Olha só. Porque é bem importante, né? E daí no adulto, e há muito da questão da perda auditiva associada ao avanço da idade. Da idade, Isso não é mito, acontece mesmo. Não, acontece bastante. Tem o desgaste normal, né, do ouvido, como ocorre a visão também, né? As estruturas dos cílios que acontecem para você ouvir, eles vão desgastando, né? E a tendência com a idade é ir perdendo um pouco também. Aí o que acontece? A principal sintoma, a gente estou bem acostumado a escutar no consultório, eu escuto, mas eu não entendo, né? Então, não é que a pessoa é surda. Começa com esses sintomas, né? E a gente não dá atenção, né? Não, e acha que a pessoa, às vezes acha que a pessoa é distraída. É distraída, exatamente. E não, né? Já começa um pouquinho de perda auditiva. E aí, o melhor caminho é procurar o especialista, né? Para fazer um primeiro exame que a gente faz, a audiometria, que é um exame bem simples, né? Que com esse exame a gente já detecta se tem qualquer tipo de alteração, né? E a maioria dos casos tem como você compensar essa perda. No caso das perdas simples, né, que é aquelas iniciais, um aparelho simples, e hoje em dia é importante a gente falar, o aparelho tá muito moderno, né, não é aquele aparelho enorme que as pessoas tinham preconceito, vergonha. Os aparelhos são minúsculos, colocados atrás da orelha, nem aparece, você tem que olhar muito. Eu mesmo que sou otorrino, às vezes tem que olhar, você usa aparelho, né? Vamos olhar, né? Porque às vezes nem dá, é imperceptível, né? E a importância que tem, né? A diferença na qualidade de vida da pessoa e da família, da família, exatamente. Tá certo, nossa, foi um prazer conversar com você e já fica o convite para você voltar próximas vezes aí pra gente falar mais sobre saúde, que quanto mais a gente orientar as pessoas, melhor, né? Eu que agradeço, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer e meus parabéns pelo pioneirismo. Obrigada. E no próximo bloco, a gente continua falando sobre saúde com mais técnicas. E para isso eu recebo a dentista Regiane Caniac. Um instante só, eu já volto. Não saia daí.